A formação do partido de Venâncio Mondlane já era sem tempo, não é? Eu acho que ele, pelo carisma, pelo ecletismo que ele transmite, já devia ter o seu partido político há muito tempo. Nem devia ter pulado do partido em político, não. Porque, no meu entender, nesse processo todo, ele acabou por se transformar num prostituto político, não é? Onde não se satisfazia por onde ele passava. E não ficava bem para um político andar a pular de galho em galho. Hoje acho que ganhou consciência, maturidade e viu que a possibilidade de criar o seu próprio partido onde ele possa de alguma forma levar tudo aquilo que é o seu pensamento, porque quando tu chegas num partido político, queres mostrar o teu pensamento ignorando aquilo tudo que são as políticas que o partido pelo qual tu andaste ou pousaste, tu desrespeitares aquilo que são os estatutos do próprio partido e querer impor aquilo que são as suas ideias, muitas das vezes não é bem vista dentro de uma organização, não é? Porque a própria organização já é composta de pessoas que já levam muito tempo de militância, tem um núcleo duro que de alguma forma deve ser respeitado e o Venâncio, neste ecletismo dele, de alguma forma acho que acabou por ferir, beliscar aquilo que os ideais de cada sítio por onde ele pousou. Queria impor-se de qualquer forma, sem respeitar aquilo que é, como a gente costuma dizer, a antiguidade é um posto, né? E desrespeitava esta frase e acabou por criar clivagens, e a gente sabe que a partir daí ele foi pousando de galho em galho. Agora, com esta nova forma de estar na política, que no meu entender já devia ter tomado esse rumo, porque ele tem ideias próprias, é uma pessoa com atitude própria, não pensa, não se limita em levar pensamento dos outros. Era importante que ele liderasse uma formação política, uma organização, no meu entender. Agora que já estamos neste contexto e se de alguma forma se tornar efetivo esta pretensão do grupo de Venâncio Mondlane, aí havemos de perceber o quão ele é tão, digamos, eclético, popular, etc. Porque uma formação nova é diferente de uma formação já existente. Não é? E numa formação política que é formada, esta questão do populismo tem que deixar de existir, porque o populismo acaba de alguma forma criar uma descredibilidade. Tu tens que levar a organização a sério, tem um estatuto e esse estatuto tem que ser, digamos, seguido à risca, não haver desvios e atropelos. O partido político sob pena pode estar, digamos, por atropelamentos que o próprio líder ou os membros do partido possam efetivar, quem vai sofrer é o próprio partido. Então tem que haver uma disciplina partidária que ele tem que impor. Primeiro tem que se impor a ele mesmo e depois impor-se dentro do partido para que este partido tenha pernas para andar. Independentemente do populismo e da popularidade que o Venâncio Mondlane tenha, e nós temos que perceber num contexto político e, acima de tudo, olhamos para... Eu estive, quando tu me ligaste ontem por causa de estar aqui, eu estive a tentar fazer uma análise entre o nome em que este partido foi, e a analogia foi muito, quer dizer, não está muito bem completa a analogia, e por aquilo que é o próprio nome do partido e aquilo que significa em termos de nomenclatura. Eu olhei primeiro para a componente o nome. Por que o Venâncio, ou o grupo de Venâncio, o grupo forte, o núcleo duro deste coisa, foi escolher este nome, Ana Malala? Por quê? Primeiro olhei de onde vem esta palavra. Vem da província de Nampula. É o maior círculo eleitoral, não é? E eu olhei que, afinal de contas, foi uma estratégia de marketing político que eles adotaram para, numa primeira fase, poder, digamos, resgatar, se calhar, aquilo que é o maior círculo eleitoral de Moçambique. Até aí
foi um golpe bom político. Para esses interesses identificados e dizerem que o partido é nosso é aderir ao partido. Exatamente. Acho que é por isso que deu a namorar. Acho que também têm consciência de que, afinal de contas, eles não transportam tanto eleitorado como deixaram transparecer ao longo do tempo, para poder fazer face àquilo que são os novos tempos que vêm aí. Então, para aí tem que ir à busca daquilo que é um eleitorado que de alguma forma não lhe pertence, não é? Se a gente for a ver, aquele eleitorado da Zona Norte, principalmente a comunidade de Macua, está dividida entre a Frelimo e a Renamo, não é? Não é muito fácil tu ires para ali, ires resgatar aquilo. Há muita influência e principalmente isto estou a fazer uma análise de uma vertente da nomenclatura, e depois podemos ver outra análise em que o próprio Venâncio tem um carisma de mobilização muito forte, porque ele no seu discurso ao longo deste tempo traz, digamos, um discurso de reformas acentuadas para Moçambique, e é isto que o pessoal quer perceber, quer entender. Só por aí já consegue de alguma forma a gente ver que conseguiu transportar e mobilizar uma grande parte do eleitorado. Depois temos aquilo que é a grande fatia do eleitorado moçambicano, que é a juventude. O que é que a juventude pretende? É esta juventude que não está comprometida com nenhum partido político. E não acredito que também esteja comprometida ou vai estar comprometida com o partido de Venâncio Mondlane. Não. Vai estar naquilo que o Dr. Kumbana acabou de dizer aqui. Esta nova fatia de eleitorado vai estar preocupada com aquilo que são os discursos políticos que cada partido ou líder partidário traz, aquilo que consegue acomodar os seus interesses. Esta fatia muito grande já vai deixar de seguir o populismo, porque estava sedenta de um líder, digamos, que conseguisse satisfazer, nem que fosse por palavras, aquilo que são as suas pretensões, mas neste momento agora vão querer, digamos, de alguma forma que essas promessas e essas promessas políticas se efetivem na vida de cada um desses cidadãos. Então, portanto, há um desafio muito grande para o Venâncio e o seu elenco, um desafio muito grande. Foi uma atitude, no meu entender, muito boa. Agora, cabe os outros partidos políticos, por isso é que também não concordo muito com o que disse o Dr. Kumbana, cabe os outros partidos políticos se reinventarem, porque se nós formos a ver, hoje a juventude já não está a olhar para líderes, digamos, que sejam com ideias retrógradas, ideias que não sejam ideias, digamos, para frente, não é? Ideias muito para frente, futuristas, e que de alguma forma deem alento a grande parte do eleitorado nacional. Então, os outros partidos, como o MDM, como a Renamo, de alguma forma tem que fazer também reformas internas, porque a Frelimo já começou a fazer e já traz um líder jovem, etc. Agora também a Frelimo tem que olhar e deixar de... tem que materializar tudo aquilo que o presidente Chapo falou no seu discurso de tomada de posse. Tem que materializar isso, tem que trazer políticas impactantes para cada um dos moçambicanos. O moçambicano tem que sentir nesses 5 anos medidas impactantes no seu bolso, na sua vida social, na sua vida profissional, no cotidiano, na sociedade, etc. Tem que haver medidas impactantes. Se não houver isso, de certeza absoluta que também a Frelimo vai perdendo o seu terreno face àquilo que é a força, digamos, de discurso de como é que os outros partidos funcionam. Mas o partido Frelimo funciona com uma estrutura organizacional muito forte. Apesar de que, em algum momento, nós sentimos que as lideranças acabam por ignorar aquilo que são os estatutos. Atropelam muito os estatutos internamente do partido e fazem vincar aquilo que é o seu poder dentro do partido. A liderança do partido, por vezes, tem que tapear o estatuto? Em algum momento.
porque o Partido Frelimo sempre se baseou numa forma de ser e estar para poder, de alguma forma, fazer frente àquilo que são os desafios que o próprio país vem dando sinais para poder fazer face a isso. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, para além daquilo que são os órgãos do próprio partido que fazem com que esta máquina Frelimo funcione, não é? E como tu fizeste aqui menção no sentido de como é que a Frelimo consegue se desmembrar a cada ciclo eleitoral, é porque tem um slogan que a vitória prepara-se e a vitória consolida-se. Portanto, prepara-se com muita antecedência para aquilo que são os propósitos que o próprio Moçambique desafia o próprio Partido Frelimo. E depois, o que falta na Frelimo nos últimos anos, desde que o presidente Guebuza saiu, é a questão da reunião de quadros. A reunião de quadros é uma reunião em que todos os quadros do Partido Frelimo, membros do Partido Frelimo, vão e há um debate, digamos, sobre a nação, para que o próprio partido encontre mecanismos de fazer frente àquilo que são os problemas da nação. E nos últimos, digamos, 10 anos, não houve uma reunião de quadros. Por isso é que nas eleições passadas o Partido Frelimo teve muita dificuldade de poder se impor, não é? E daí que, por não haver esta reunião do quadro, por não haver, digamos, uma estrutura, eu vou fazer aqui uma análise muito pessoal, não é? Crítica ao Partido Frelimo, porque, de alguma forma, se nós formos a ver todos os desafios e problemas que o Partido Frelimo teve nas eleições passadas, foi a partir da base, não é? Foi a partir da base. Se nós olharmos para aquilo que é a conjuntura política e, acima de tudo, organizacional do Partido Frelimo, hoje eu não acredito muito que a base local, desde a célula, não é? Até ao nível mais alto de uma província, consiga de alguma forma ter um poder de influência da população. A Frelimo perdeu isto. Por quê? Porque afastou-se muito do povo, não é? Enquanto que a mobilização em tempos remotos, a mobilização era feita a partir da base todos os dias, não precisava estarmos perto das eleições para ver este aproximar do eleitorado. A Frelimo aproximava-se do eleitorado todos os dias, em todas as vertentes. Por isso é que tem órgãos sociais. Tem a OJM, que ia de encontro aos jovens, tem a ACLIN, que ia de encontro àqueles todos combatentes, tem a OMM, que ia de encontro, ou que tem que ir de encontro às mamães. Portanto, a Frelimo, em algum momento, fazia este trabalho diário, este trabalho sistemático, para poder fazer com que o eleitorado, o povo moçambicano, estivesse perto dele. E hoje, este povo acabou por sentir-se órfão disto que a Frelimo habitou ao longo dos anos. Agora, como resgatar isto? Aí é que está o desafio para os próximos tempos. Porque a intolerância política, ou popular, vou usar a intolerância popular, hoje já não permite muito que alguém vestido de vermelho venha e consiga consciencializar. O que nós temos que fazer tem que ter uma estratégia política muito grande. A Frelimo tem que se reinventar para ir à busca daquilo que é o novo eleitorado moçambicano, que está em alguma desvantagem face àquilo que é o Venâncio Mondlane, porque o Venâncio Mondlane acabou por resgatar este novo eleitorado. Resgatar não, conquistar, porque não teve antes, mas começou a ter agora, é conquistar este novo eleitorado. Agora, como é que a Frelimo vai fazer isso? Tem um desafio de que a geração de 2000 para cá tem esta intolerância, não está comprometida, não tem aquilo que é um compromisso político com a Frelimo, não tem, digamos, aquilo que eu poderia chamar que é disciplina partidária.
hoje vagueia ao seu belo prazer, vai aonde sentir-se acomodado. Então é este desafio que os partidos políticos, inclusive a Frelimo, têm que aturar daqui para frente. E já devia ter começado a fazer esse trabalho, porque estes sinais de 9 de outubro até hoje mostraram que a consciência popular, digamos, mudou. Aqueles que tinham vozes mudas, não é? Agora já têm vozes ensurdecedoras, já falam. Tu vais a qualquer ponto que seja, em cima do muro, no bar, no transporte público, no mercado, onde quer que seja, a política já não é uma coisa de elite. A política é conversada com todas as camadas sociais. Essa mulher ganhou consciência política? Ganhou. Até pode estar errada ainda, porque não existe uma educação política, não é? Existe muita desinformação. Não há uma comunicação, digamos... Mas estão interessados em saber? Estão interessados, estão curiosos. Para tu começares a conversar, e muitas das vezes quem tem o trabalho de sentar e ouvir, seja à noite, quando volta, encontra um grupo de guardas ali a jogar dama, a conversar, nós percebemos que eles têm uma vontade muito grande de serem ativos na política nacional. Então a política já não é uma coisa de elite. A política já é uma coisa de qualquer pessoa. Agora, cabe a quem está a liderar as organizações políticas perceber isto e tentar alcançar aquele. Agora, se perdeu tempo neste espaço, perdeu-se muito tempo. Estou a falar dos outros partidos que já estão enraizados, não é? Venâncio Mondlane apareceu, apesar de estar suportado por outros partidos e até ingressou em alguns outros partidos, mas ele acabou por se destacar uma figura que sozinho, per si, tanto mais que nós fomos a ver que ele conseguiu trazer uma marca dele, não é? Ao longo deste período. Ele é VM7, é uma marca dele. Então não é um partido, é ele. E ele ao longo eu lembro-me do Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane é meu amigo há, sei lá, uns 25 anos por aí. Eu conversei com ele uma vez, quando ele esteve à frente de um processo ali no Moacacane, naquelas senhoras que vendiam ali na 24 de julho, no princípio da 24 de julho, ali ao quando da ponte Maputo-Catembe. Eu conversava com ele sobre a batalha dele, aquilo que ele dizia, sabe, eu não tenho ambições políticas, eu luto por causas. Né? Eu naquela altura até se calhar nem percebia o que ele estava ali a tentar dizer ou a tentar, mas aquilo foi o início de uma coisa que hoje nós temos um ator político indispensável na arena política nacional. Não pode ser descartado, não pode ser ignorado, Venâncio Mondlane. Estou a falar a figura de Venâncio Mondlane, não é? Pelas causas que ele foi lutando ao longo deste tempo. Agora, politicamente, entanto como um político, é outra coisa. Tu seres um político é outra coisa. Aí é que está o desafio de Venâncio Mondlane, em que tem que se desassociar. Não estou a dizer que não pode capitalizar isso, que é a figura de VM, mas tem que se desassociar em algum momento desta questão da figura única de Venâncio para ser uma figura globalizada, não é? Ele tem que ter esse discernimento, não sei como é que isso é feito, mas ele tem que ter essa capacidade. Eu vou dar um exemplo para quem gosta de futebol. Por exemplo, se nós formos a ver, o Sporting de Portugal teve um presidente chamado Bruno Carvalho que saiu da bancada, sócios, aqueles adeptos ferrenhos, não é? E era um líder da claque e tornou-se presidente. Mas ele nunca despiu a camisola de adepto, de líder da gangue. Está a perceber? Era líder de uma organização, Sporting Clube de Portugal, mas nunca despiu a camisola de adepto. Aí foi o pecado dele como presidente do clube. É isto que eu estou a tentar. Não sei se a analogia é correta, se me fizeram, eu fiz-me perceber, mas é para dizer que enquanto tu não despires isso e olhares para aquilo que é uma liderança, porque tu já não és o homem das causas só, já estás a levar pessoas contigo,